Sr. Alan, e obrigado por aceitar o convite bem no final do ano, o último debate praticamente deste ano, a fechar o último debate. Então, hoje o Sr. Alan vai falar sobre a história da DW, não a DW particularmente em Angola, vai falar de uma forma geral sobre a história da DW. Já conhecemos, não é estranho para ninguém, que o Sr. Alan Kane é o diretor da DW e é cofundador da Development Workshop. O Sr. Alan tem uma memória institucional sobre a DW e, melhor do que ninguém, poderá partilhar conosco nessa altura. Portanto, o Sr. Alan vai falar sobre o trabalho da DW com as comunidades mais vulneráveis em tempos turbulentos. E esse trabalho todo que a DW tem feito nos últimos, em mais de 4 décadas. Portanto, o Sr. Alan é, como já disse anteriormente, diretor da DW, é arquiteto e é urbanista. Eu vou então, dado o avançar da hora, com 15h20, passar a palavra ao Sr. Alan para a apresentação. É de casa, já conhece as regras e a metodologia. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Alan. Okay, muito obrigado, João Domingos. Como o João disse, que eu vou falar sobre a história da DW em termos um pouquinho mais global. Algumas dos mais velhos na organização já conhecem esta história, mas pensei, como está no fim do ano, é um ano, acho que bastante importante, porque isto é 2018, foi 50 anos depois realmente da fundação de alguns movimentos sociais que foram importantes para o DW. Eu vou falar com esta perspectiva, realmente começando nos anos de 1968 e para frente. Naquele ano comecei os meus estudos de arquitetura, eu fui muito influenciado pela uma série dos movimentos sociais que estava de facto nasceu naquela altura. Tenho uma série de fotos aqui. Este póster foi uma dos posters distribuídos em 1968 em Paris, na altura das grandes manifestações em Paris. E está a refletir realmente a arranca de uma luta prolongada. E parece que isto pode ser visto também um pouquinho com a história que vou apresentar aqui. Seguinte. 1968 foi um ano, como diz, na altura do nascimento de vários movimentos sociais. Em Ásia, a famosa guerra em Vietnã estava realmente muito quente e foi foco de muitos estudantes realmente da minha altura. Em África tivemos as guerras de libertação em Angola, Moçambique, Namíbia, a luta contra a apartheid em África do Sul. Em América Latina, a resistência contra uns golpes militares que, por exemplo, em Brasil e logo em Chile e Argentina, que realmente produziu muitos conflitos na altura. E nos Estados Unidos, a luta contra a guerra em Vietnã foi
muito quente. E também a campanha para direitos cívicos. Foi o ano que Martin Luther King foi assassinado, Robert Kennedy foi assassinado. Então foi um ano de muita turbulência. Isto é, quando, no meu primeiro ano de universidade, visitei Chicago, onde houve uma série de manifestações, na altura, não só contra a guerra do Vietnã, mas também nasceu realmente movimentos contra a exploração, a expulsão das comunidades negras nas zonas à volta da universidade, onde nós fomos instalados. E também, na altura, parece que podemos fazer uma apresentação no outro dia sobre o famoso escritor Jane Jacobs, que também foi líder realmente no movimento urbano em América do Norte, em Estados Unidos e Canadá. Também as famosas manifestações em Paris em 1968. Este movimento em Paris foi liderado mesmo pelos estudantes de arquitetura. E foi um grande ano para o surgimento dos movimentos e campanhas dos mesmos estudantes, líderes nos movimentos sociais. Também nasceu, naquele ano, uma campanha onde a DW está muito envolvido e estava envolvido ao longo de todos estes anos na campanha para direito à cidade. O escritor Henri Lefebvre escreveu um livro chamado Direito à Cidade, na altura, e foi realmente o pai desta campanha para direito à cidade. Como diz, DW foi engajado neste movimento desde o slide seguinte. Desde os primeiros anos dos 70. DW foi criado em 1973 com o foco de trabalhar para melhorar as condições dos pobres comunidades e ajudar a estimular realmente a sua própria participação e a capacitação no desenvolvimento das suas comunidades. Uns princípios desde o início que foi uma parte do nosso mandato foi desenvolvimento urbano participativo, abrigo, habitação, meios de sustentação, reconstrução pós-conflito e engajamento com recursos ambientais e mudança climática. Ao longo daqueles mais que 40 anos, DW trabalhou em mais de 40 países. A reunião da Habitat, a primeira reunião da Habitat em Vancouver em 76, foi realmente importante para a DW porque naquele ano DW foi uma parte de um grupo de organizações não governamentais, académicos, membros de organizações cívicas que criou
primeiro movimento do Habitat International a Coligação Internacional de Habitat. E também isto foi criado na base daqueles princípios de Henri Lefebvre e uma parte da campanha para a direito à cidade. E também em Vancouver, em 76, DW foi convidado pela a primeira missão angolana para a Conferência de Habitat para vir para Angola. Isto foi um ano bastante importante para nós. Mas um dos primeiros trabalhos da DW foram feitos em África Ocidental, na zona do Sahel, onde houve um processo de degradação ambiental muito rápido ao longo dos anos. E uma mudança climática tão rápida que as próprias populações tiveram pouca capacidade para adaptar para aquelas mudanças. E, de facto, ao longo dos anos resultou em muitos conflitos e além da degradação ambiental. Uma das fontes, uma das razões para esta degradação foi a corte dos árvores, a corte da biomassa, para ser aproveitados para a construção civil e combustíveis para as comunidades. E a madeira foi realmente mais e mais um recurso escasso. Seguinte. As árvores foram cortadas e transportadas para as cidades para alimentar realmente combustível nas cidades. E isto resultou numa expansão da desertificação naquela zona e o ambiente desmatado. Mas também como a destruição do ambiente nas zonas rurais, também as populações migraram para as cidades. Esta migração criou uma destabilização realmente social, cultural naquelas zonas e resultou eventualmente em conflitos sérios que nós podemos ver nestes países hoje em dia. Quase todos os tipos de habitação tradicional aproveitou madeira nas formas dos ramos das árvores ou capim para a cobertura tradicionalmente. E esta cobertura foi cada vez mais e mais difícil para obter. Nas próprias cidades, casas duráveis também foram construídas na base da madeira, ramas, argamassa em cima, mas foi mais e mais difícil construir habitações naquela zona. Seguinte, estes problemas de mudança ambiental aconteceu séculos, de facto, milénios atrás em países no Médio Oriente, como o Egito, onde crises ambientais em 3.500 anos atrás também produziu uma crise em material para construção e soluções evoluiu para construir habitações, prédios realmente com a cobertura de
feito com adobe ou tijolos, que evitou o uso do madeira. Também estas tecnologias foram adaptadas e evoluiu em países como Irão, outros países no Médio Oriente. O falecido arquiteto egípcio Hassan Fathy olhou para aqueles sistemas tradicionais e criou sistemas de habitação moderna que aproveitou algumas destas tecnologias tradicionais. O DW trabalhou como Hassan Fathy nos anos de 70 em Egito e no Médio Oriente e aproveitou algumas daquelas tecnologias no nosso trabalho. A habitação de baixo custo, de facto muito bonito, foi desenvolvido pelo arquiteto Hassan Fathy e o senhor escreveu um famoso livro, Arquitetura para os Pobres, naquela altura, e o senhor ganhou muitos prémios internacionais para o trabalho pioneiro dela no aproveitamento dos sistemas de construção local. O DW promoveu um programa de transferência de tecnologia Sul-Sul, daquelas experiências de Hassan Fathy para as zonas do Sahel, do oeste da África, onde mencionei que estava a sofrer realmente a crise ambiental. E em 1979, DW lançou um programa que logo foi estendido pelos países de Burkina Faso, Mali e Niger. E DW ainda está envolvido naquele programa ao longo das últimas 4 décadas para promover o aproveitamento daqueles conhecimentos e a formação treinamento dos pedreiros e a adaptação destas tecnologias de baixo custo na zona do Sahel. O treinamento incluiu realmente uns cursos curtos, normalmente volta de 3 semanas, para formar pedreiros na tecnologia e a aplicação da tecnologia em edifícios atualizados, em habitações e construções de edifícios públicos. E ao longo dos últimos 40 anos, DW formou milhares realmente dos pedreiros na tecnologia. O DW ganhou o Prêmio Mundial de Habitat em 1998 pela promoção de construção sem madeira em Burkina Faso, Mali e Niger. Promovemos realmente a construção de até milhares de construções, mas a adaptação da tecnologia para a cultura e a tradição local. As construções no Sahel parece que bastante diferente do que aquelas construções em Irão e Egito, mas são adaptadas realmente na cultura e os sistemas nacionais. Também mencionei a guerra de Vietnã, na altura acabou nos anos de 70, mas o DW foi convidado para Vietnã para ajudar no programas de reconstrução nacional
em Vietnã, principalmente para trabalhar contra os problemas ambientais ligados com taifuns que foi cada ano destruíram muitas habitações, muitos assentamentos costeiros no Vietnã ao longo dos anos. Após décadas de guerra em Vietnã, o país estava numa fase de emergência ou uma fase do surgimento daquelas anos de conflito e de pobreza. Mas o objetivo realmente reduzir a vulnerabilidade daquelas comunidades costeiras, melhorar a habitação e aumentar a resiliência dos assentamentos daquela zona costeira. O projeto promoveu realmente 5 princípios. A primeira, promoção da mensagem de prevenção dos danos, capacitar a sociedade civil, a capacidade cívica, desenvolver habilidades práticas, principalmente com os pedreiros e os arquitetos locais, fazer projetos de demonstração para promover a prevenção realmente dos danos e promover acesso do crédito habitacional para melhoramento das casas das pessoas. Também o projeto ganhou dos prémios mundiais de Habitat em 2008 e outro prémio do PNUD HCR para reconhecer a transferência sul-sul das tecnologias em 2010. Ok, voltamos para o Angola. Eu vou começar realmente com a período do fim da guerra. DW foi convidado para Angola, como diz, em 76, mas o nosso programa arrancou em 1980. Durante aqueles anos foram anos difíceis do aumento do conflito no país. O DW foi engajado não só em projetos relacionados com deslocação das populações em Angola, mas também para suportar programas dos refugiados namibianos e sul-africanos no país. Tivemos realmente uma colaboração com a ANC e SWAPO durante aqueles anos. Mas eu vou olhar para aquele período pós-guerra. Mas nós sabemos que durante os anos de guerra seguinte, o país saiu do conflito em 2002, mas com uns dos índices do desenvolvimento humano mais baixo no mundo. Com franqueza não aumentamos muito naquela escala nos últimos 15 e tal anos, mas a maior parte uma das principais razões para a posição naquela índice foi realmente a guerra, pelo menos no 2002. A mortalidade infantil das mais altas no mundo. Melhoramos
bastante nesta área nos últimos anos. Mortalidade materna também realmente mais alta e mais ou menos 2/3 da população a viver embaixo do linha de pobreza. O país conseguiu recuperar muito naquela linha, mas nos últimos anos estamos a aumentar e não chegamos daquele nível de 2002, mas nos últimos anos também a posição da Angola está a baixar. A esperança de vida, 40 e tal anos, mas isso melhorou muito ao longo dos últimos anos. E o PIB por capita na altura do $500, aumentamos bastante, mas também baixamos um pouco nesta escala também nos últimos anos. Mas para nós, uma dos indicadores que não está capturado naquelas estatísticas realmente são a erosão das instituições no país. Não só instituições formais, mas informais também. A migração populacional criou grupos excluídos que hoje em dia ainda são excluídos. A liderança tradicional foi enfraquecida. Desconfiança em termos do enfraquecimento do capital social por causa da guerra e o facto que muitas pessoas guardaram armas escondidas nas suas casas foi uma indicação do insegurança. Claro, muitas destas coisas estão na fase de recuperação nos últimos 15 anos, mas isto foi o contexto do nosso trabalho naquela período pós-guerra. No fim da guerra, só a volta de 30% das áreas de retorno das populações tiveram condições para assentamentos ser criados de novo. De facto, não houve realmente condições para a maior parte das populações que migrou para as cidades para voltar para as suas zonas rurais. Minas foram um dos problemas, claro, que foi uma das desculpas para não voltar para para as zonas rurais. Mas a deslocação maciça para as cidades aconteceu durante a guerra e ainda está, não diminuiu no período pós-guerra. Seguinte, todo mundo conhece estes dados sobre o crescimento populacional, que não vou... uma coisa que era bastante importante é olhar para a situação das mulheres no período pós-guerra. Porque durante a guerra as mulheres assumiram muitas responsabilidades em termos de chefiar as suas famílias e o papel do mulher e o papel dela na sociedade civil e na governação no país também acho que é um desafio que ainda está a continuar hoje. Uma pequena revisão das atividades do DW, todo mundo conhece isto também, mas vou ver rapidamente. Na área da água e saneamento, desde aquele período de fim da guerra, o DW construiu, junto com as comunidades, mais que 1.500 sistemas de água, promoveu realmente
o modelo de gestão comunitária de água que para nós foi uma das principais vitórias do nosso advocacia e o facto que o governo está agora a adotar estes modelos nas suas políticas nacionais. Slides dos diferentes sistemas de água que ainda estamos a promover em várias províncias. No área do abrigo, as escolas, durante a guerra, 60% das instalações educacionais, escolas foram destruídas. Na província do Huambo, este número subiu até 80%, foi uma das, claro, províncias mais afetadas pela guerra. E o DW está a focar realmente nos primeiros anos, no fim do conflito, sobre a construção de escolas. Nós construímos a volta de 130 escolas no Plano Alto, mas fizemos na altura uma formação dos antigos combatentes que foram desmobilizados, formação com pedreiros, carpinteiros para assistir nestes programas de reconstrução nacional e principalmente a construção de escolas. Estas são as fotos de alguns dos projetos de escolas que nós fizemos na altura e sempre junto com a promoção de água e saneamento, junto com a construção das escolas. E ainda estamos a continuar na promoção de equipamentos e a produção dos equipamentos escolares com carteiras e outros equipamentos para a reconstrução das escolas através do nosso projeto da Habitat, que de facto é um empreendimento social autónomo agora, nos últimos 10 e tal anos, e está a continuar a trabalhar como o governo e fornecer equipamentos escolares para as escolas em quase todas as províncias do país. Também DW lançou, mesmo durante os últimos anos de guerra, a primeira projeto de microfinanças, através de uma visão de luta contra a pobreza urbana, e foi transformada na primeira instituição de microfinanças em Angola, Kishi Crédito. Agora, Kishi Crédito está a apoiar microempresários em quase todas as províncias do país. Cada ano está a oferecer 45 mil empréstimos às microempresas que beneficiaram deste programa. Principalmente as mulheres são os donos destes empreendimentos. Também Kishi Crédito está a apoiar através do microfinanças uma inovação nós chamamos Kishi Casa, para fornecer empréstimos para a construção de habitação evolutiva em fases. Este projeto está a ser pilotado na província do Huambo também. Também os colegas vão recordar o programa do desenvolvimento municipal, onde a DW apoiou o programa piloto do MAT para pilotar a descentralização e suporte para as novas administrações municipais em 5 municípios, com estudos de base, perfis municipais, a criação dos fóruns municipais que agora são aproveitados, este modelo aproveitado pela a Fundo de Apoio Social, o FAS, em muitas
muitas províncias, ou muitos municípios em quase todas as províncias à volta do país, a treinamento das autoridades municipais, funcionários, como o apoio da União Europeia, a DFID, USAID e o próprio governo. Também, durante os próprios anos de guerra, de facto, foi lançado em 1989, o Angonet foi o pioneiro na introdução do internet em Angola, através da criação dos telecentros comunitários à volta do país e a promoção da utilização do internet pelas organizações da sociedade civil. Este projeto, uns dos técnicos que trabalhou conosco no programa, logo criou o Evonet, que é agora o principal fornecedor da internet em Angola. A DW foi envolvido realmente na introdução do internet, que ainda está transformada realmente numa rede nacional, não através do nosso, mas através do sector privado. DW ainda está a promover a visão do Angonet através do nosso website e partilhar informação sobre a sociedade civil, partilhar pesquisa e debate, como este próprio debate hoje, no nosso site do DW Angonet. E este site está a ser aproveitado pelos mitos académicos, estudantes, como fonte do material para as suas próprias pesquisas e a promoção do debate para a sociedade civil. Também na área da adaptação climática, isto foi uma das primeiras áreas de engajamento da DW, mesmo nos países do Sahel, 40 anos atrás. Em Angola, a DW estava envolvida com o suporte do IDRC numa programa, numa pesquisa sobre a mudança climática em Angola, focada sobre os riscos ambientais na zona costeira de Angola. E o projeto elaborou um sistema de informação do GIS para assentamentos urbanos, cidades costeiras, Cabinda, Luanda, Lobito, Benguela, e também estamos a trabalhar em outras localidades no litoral. A sistemas de informação geográfica foram os ferramentas promovidos pela DW ao longo dos últimos 20 anos. Até ajudamos a instalação de uns sistemas do SIG no INOTO e nos dos programas do governo. Mas aproveitamos e fazemos a promoção do sistemas de mapeamento participativo, engajamento das próprias comunidades na recolha dos dados e a captura de informação sobre os riscos e danos ambientais. Nós estamos a produzir realmente uma série dos mapas dos riscos ambientais nas cidades costeiras, sobre os diferentes tipos dos danos e como a sistema de SIG nós esperamos prever realmente o impacto económico, social sobre as populações afetadas nestas zonas. DW Angola também foi premiado pela vários prémios
internacionais do melhores práticas do Habitat e programa do Drivers of Change da África do Sul, para o nosso trabalho no programa de luta contra a pobreza urbana, para a promoção do planeamento participativo, influenciar a gestão e o planeamento urbano e engajamento ativo das populações nestes processos de planeamento. Vou terminar aqui e queremos abrir para discussão e questões. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Alan. De facto, uma trajetória muito interessante e muito impressionante. Tem aqui coisas que mesmo nós que estamos aqui na DW nunca ouvimos. É a primeira vez que estamos a ouvir. Então eu vou passar a palavra aos colegas que quiserem fazer alguma contribuição, alguma pergunta, do que foi apresentado. Sim, Helga, já? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Sola. Obrigado, Helga. Parabéns pela apresentação. Sinto-me honrada e privilegiada por fazer parte ter feito parte dessa equipa durante 10 anos. Foi realmente um privilégio. E essa apresentação realmente vislumbra aquilo que é a importância que a DW teve para o país nos últimos 40 anos. Isso é irrecusável. A minha pergunta é muito simples, Sola. Eu tive cá muitos anos e continuo cá durante 10 anos a trabalhar, mas para sempre farei parte da DW, pelo menos é assim que me sinto. Mas uma coisa que eu nunca soube é o nome, Development Workshop. Na verdade, o sentido, o que é que isso realmente significa na altura que constituíram a DW? Claro que tem a tradução, tem em inglês, mas tem a tradução em português, mas realmente qual era a visão do grupo quando escolheu esse nome, Development Workshop? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é saber exatamente qual é a data em que a DW surge em Angola, porque nós ficamos a saber em que mês, pelo menos um mês, se foi 1980, se foi 1981. Então, basicamente, era ainda essas as minhas questões. Obrigada. A terceira, desculpa. A terceira é o que é que a DW visualiza para os próximos 10 anos, os próximos 5 anos. Qual é a nova visão agora nesse novo contexto do país, politicamente falando? Obrigada. Ok. Senhora Ana, uma pergunta rápida. São três. Eu vi que na apresentação a senhora Ana apresentou uma série de eventos, movimentos que foram impulsionantes para a criação, inspirou basicamente o grupo, né, que criou a DW, a criação da organização na altura. Acha que nessa altura os movimentos que estão a surgir atualmente estão inspirados por há iniciativas que estão mesmo a inspirar, ou há outros interesses mais do que ser inspirado por, de facto, problemas sociais? Qual é a visão que a senhora tem, principalmente para aqui, para Angola? Como é que olha para o surgimento de alguns movimentos da sociedade civil que vão surgindo aqui e lá, né? Se tivermos que comparar um bocado a forma como surgiu essa iniciativa da criação da DW, movido pelos diferentes movimentos e eventos que aconteceram naquela altura. Posso responder? Sim, a senhora não pode responder agora, depois vamos fazer outras perguntas. Ok. Muito obrigado a Helga. A primeira questão sobre o nome do Development Workshop. Isto em inglês, e sempre tivemos problemas de traduzir isso em outras línguas, mas a palavra workshop tem um sentido de um tipo de ateliê, um tipo de espaço onde pessoas trabalharam conjunto sobre um tema que é de desenvolvimento. Eu acho que o nome tem um sentido bastante simples, tem um sentido de um espaço onde coletivo, onde pessoas contribuíram, podem trabalhar, mas
direcionado para o desenvolvimento. So, é uma nome, esperamos, abrangente, que está a produzir realmente espaço para a criatividade e a produção de soluções. So, isto é a nosso sentido na altura e ainda é, realmente. Eu acho que o espaço de DW Angola é uma dos melhores exemplos disso. E o nosso debate, o nosso espaço de debate de sexta-feira é realmente um exemplo, eu acho que é o melhor exemplo realmente do espaço de um workshop. Estou muito feliz que ainda estamos a defender aquela ideia. A data que a DW iniciou, arrancou em Angola, é de facto em 1980 nós fomos convidados, um resultado daquela conferência do Habitat em 76. Mas os colegas vão recordar ou vão saber que nos primeiros anos de independência da Angola foram anos bastante turbulentes. Houve as confusões e a volta de 77 e 78 também. E no fim estivemos a convite de vir para Angola, mas só em 1980 chegamos para a primeira vez junto com o governo para fazer uma experiência para trabalhar sobre os termos de referência de um projeto. E na altura a previsão foi para o DW de trabalhar no sul do país, nos programas, porque vai recordar há muito das nossas experiências no Norte da África, foi nas zonas áridas, do Sahel, etc. E nós fomos convidados para trabalhar no sul da Angola, na zona árida. Mas quando chegamos em 81, a guerra no sul da Angola foi bastante quente e não foi possível porque aquela zona do MIP e as províncias do sul de Angola foram ocupadas pelos sul-africanos para as forças militares. So, também naquela altura surgiu um grande fluxo das populações das zonas rurais para as cidades. E DW também foge do rural para a cidade, junto com as populações. E fomos, desde o início, mais envolvidos com aquelas populações nos assentamentos periurbanos à volta das cidades, onde os refugiados e deslocados estavam a criar assentamentos informais e acompanhamos aqueles programas. So, a visão para o futuro. Uma das razões para fazer esta apresentação hoje foi mesmo isto, porque DW está engajado num processo de planeamento estratégico agora, para visualizar e adaptar o nosso programa para os próximos 4 ou 5 anos. 10 anos não sei, mas pelo menos 4 ou 5 anos. E esperamos que as suas contribuições hoje possam contribuir também para a elaboração do nosso plano estratégico. Acho que uma intervenção mais a nível de políticas públicas era interessante olhando para aquilo que é a experiência que a DW tem. Eu acho que sim. Acho que essa visão, estamos um pouco mais pequenos hoje, em relação a alguns anos, temos recursos humanos, mas
tudo aquilo que acumularam em termos de experiências práticas, acho traduzindo ou transformando isso hoje em potenciais políticas públicas para os próximos anos, até 2022, olhando para as autarquias e as próximas eleições presidenciais. Acho que essa uma intervenção mais pública em termos de política pública poderia ser uma boa sugestão. Essa é a minha sugestão. A Helga, estamos, acho que completamente de acordo, porque DW foi engajado em projetos práticos ao longo de 20, 30 anos. Apresentei numa das escolas, sistemas de água, etc., que foram construídos, mas ganhamos a experiência que hoje em dia o próprio governo pode aproveitar os programas de descentralização e a produção de infraestruturas locais. A questão do João Domingos em termos dos movimentos sociais. Eu acho que a trajetória dos movimentos sociais ao longo dos últimos 40 e tal anos tem suas altas e baixas, e parece que hoje em dia, por exemplo, sempre olhamos para a América Latina com uma inspiração, experiências do Brasil para Angola. Hoje em dia, acho que Angola está numa posição de assumir a liderança nestes movimentos. Desculpe, estou a perder a voz. Mas parece que podemos promover uma discussão entre nós. Qual é a sua opinião, João Domingos? Não, eu sinceramente vejo que o período que surgiu esse movimento é um contexto obviamente muito diferente, né, do contexto que temos atualmente. Mas sinto que há muito pouca inspiração de várias instituições e pessoas em relação efetivamente a, digamos assim, a referência, a pontos de quadro de referência que nos pode servir de inspiração mesmo para fazer algumas, vou utilizar o termo lutas, né? Lutas sociais. Há muito pouca inspiração nesse sentido. E por isso mesmo, no meu trabalho social que faço durante esses anos todos, eu vejo que às vezes as pessoas estão mais movimentadas ou motivadas por outros fatores do que exatamente por causas. Eu acho que nós, muitos de nós continuamos ainda a ter no terceiro setor, não é porque estão a nos pagar bem ou coisa, mas porque temos o sentido mesmo da causa que nós estamos a abraçar. E é isso que eu sinto, não só das várias organizações que vão surgindo, mas mesmo também das várias coisas que vão passando nas instituições. Por isso, eu acho que essa apresentação que a senhora Alan fez deve continuar a ser feita aqui mesmo internamente, de tempo em tempo, porque as pessoas mudam e precisam compreender todo o histórico, todo o capital que a instituição já conseguiu granjear até agora e quais foram as motivações que estavam na base. Isso inspira as pessoas e faz com que as pessoas olhem para trás e vejam, pá, nós já saímos longe, então, e temos uma história que precisamos manter essa história de uma forma mais ativa e não estar aqui, por exemplo, nós temos jovens que estão aqui, estudantes universitários, acho que é pela primeira vez que estão a ouvir isto aqui. Eles não tinham uma visão muito limitada do que é a DW. Até mesmo nós, eu estou surpreso com algumas outras informações que vi aí. Portanto, isto deve de tempo em tempo nos inspirar para fazermos melhor o nosso trabalho e lutar pelas causas. E não lutar porque trabalhar somente porque sou funcionário, né? Há uma causa à volta disso e mesmo a visão e a missão da organização deve estar inspirado nisso. Todos nós estamos a trabalhar olhando para a visão, mas inspirando nas causas que nós estamos a defender. Eu acho que é isso que deve nortear a cultura, né, institucional da organização e sempre norteou, né? Então, assim é um pouco. Eu fiquei preletor, mas agora fiquei preletor por um momento, mas eu vou dar a palavra ao senhor.
Helena, parabéns. E agradecido também por ter partilhado essa experiência conosco, porque eu estou a ver essa apresentação não só como uma história da DW, é também uma história da gênese da sociedade civil, tal a nível do mundo. Porque a sociedade civil vem precisamente dos movimentos sociais e hoje os conceitos evoluíram até onde estamos. E isso é muito interessante ouvir e ver. Este ano, quando fizemos aquela cerimónia de homenagem ao Sr. Alan, a equipa que trabalhou nisso, é uma pena que o aviso desse debate foi muito tarde. Acredito que alguns colegas iriam ver, porque no final nós criámos uma espécie de pequeno fundo, os organizadores daquele evento, e as decisões, as conclusões que tínhamos chegado é que aquele fundo iria financiar a publicação, a recolha de dados e a publicação da história da DW em Angola. Essa é a ideia que existe. Mas parece que paramos um bocadinho porque tínhamos que identificar quem vai fazer isto. Mas agora estou a perceber que parte da história está escrita. Então, esse documento já é importante para partilharmos. Eu vou conversar um bocadinho com a equipa dos colegas que não estiveram cá, que deviam estar, mas, repito, talvez por causa do atraso na divulgação. E acredito que nós precisamos de documentar toda essa experiência e ficar por ali, como o Domingos estava a dizer, as pessoas passam, né? E há muita coisa que também o Sr. Alan não disse, está ali, que mesmo no dia da homenagem houve testemunhas que falaram, revelaram situações que aqui não aparecem, também poderão entrar nisso. Agora, sem mais delongas, uma questão para o Sr. Alan. Pelo tudo que você apresentou, dá-me a entender que DW faz parte da história de Angola independente. O Sr. Alan sente que existe suficiente reconhecimento desse papel da DW em Angola? Eu acho que parece que nós não fizemos realmente a promoção suficiente para reconhecer realmente o papel da DW nesta história. Assim. Mas pessoalmente para mim é suficiente. Eu acho que as vitórias são quando as ideias que estivemos a promover são adaptadas às outras instituições, principalmente o governo ou a sociedade civil. Aquele trabalho que nós fizemos na luta contra a pobreza urbana agora está a ser defendido pela muitas organizações da sociedade civil cá em Luanda e nas outras províncias. Sem referência do DW, mas nós sabemos que contribuímos realmente para o surgimento daqueles movimentos. Sim? Eu acho que se reclamamos sempre a posse de uma ideia, nunca será realmente adotado pelas outras que precisamos, que queremos influenciar. Né? Os vários ministérios e o próprio governo têm de ter o sentido que serão donos realmente destes princípios, destas ideias. Nós sabemos na história do Mujeca também que isto está baseado em 20 anos de trabalho do DW e agora está a ser apropriado pelas empresas comerciais e outros que de facto não contribuíram realmente para a elaboração dos sistemas, mas
Eu acho que é um sucesso quando vimos que as políticas públicas são influenciadas pelas ideias e de vez em quando adotadas completamente. Acho que nós devemos, será útil para nós, no nosso planeamento estratégico, para até identificar o que realmente atingimos. Outras coisas lutamos anos e anos e anos e com poucos resultados. Uns trabalhos deu resultados tão bem, tão boas. E parece que o que precisamos analisar é qual é o segredo do sucesso no advocacia. Quais são as metodologias que utilizamos realmente para transferir a apropriação das ideias pelas outras. Eu acho que isto tem de ser uma parte da nossa análise estratégica do organização. Sim, senhora, apesar do que disse, eu acho que é uma boa estratégia não considerar sempre as ideias como nossas, porque pode fazer com que as pessoas não adotem a ideia, mas eu acho que indo na linha do que o Sr. Coco falou, sempre na nossa equipa do LUP e do Parcil discutimos a necessidade de fazer um levantamento profundo do trabalho todo que o Parcil, por exemplo, já fez a nível das comunidades, porque o Parcil, o programa Parcil, para quem não conhecia, era um programa da DW de iniciativas locais que apoiava a iniciativa das comunidades e reforçava as capacidades das comunidades, e durante muito tempo apoiou na construção de várias infraestruturas, sempre com a própria comunidade. Então, eu dizia que fazer um levantamento profundo do impacto que esse programa teve na vida das pessoas. Não só das pessoas, eu até vou colocar 3 eixos principais que devíamos olhar com algum cuidado, não só para o Parcil, mas para os outros projetos. O impacto nas pessoas, em termos de capacidade que a DW conseguiu dar para algumas pessoas. Nós conhecemos muitas lideranças e podem dar testemunhos nas comunidades que hoje se tornaram bons líderes nas suas organizações, a nível do governo, porque receberam toda essa capacitação que a organização deu durante a implementação dos seus projetos. O impacto a nível das famílias, em termos de renda. Há muitas famílias que, fruto do trabalho que a DW fez, e mesmo aqui Chiqueiro também, resultado disso, ajudou a melhorar a renda de muitas famílias. E o outro impacto nas políticas públicas. Então, esses 3 eixos importantes, pessoas, as famílias e as políticas públicas. Fazer esse levantamento porque eu pude ver, por exemplo, naquele encontro, mais uma vez, da homenagem que se fez ao Sr. Alan, alguns relatos de pessoas que apresentaram, até do impacto que a organização criou no nível da sua pessoa mesmo, individualmente, como pessoa, como cidadão. Então tem esse nível que eu acho que produzir até mesmo uma manual podemos produzir com todas essas informações, relatos, testemunhas. Eu, por exemplo, sempre fiquei muito triste, não sei se a senhora temos outra informação que contraria a minha, salvo melhor opinião, mas quando o projeto de paz e cidadania fechou, eu fiquei um pouco triste, né? Porque era um grande programa, mas também eu vi histórias muito interessantes do impacto que aquele projeto teve na reconciliação nacional. Conseguiu, por exemplo, eu tenho um amigo que diz que ele já teve viagens da DW, eram diferentes partidos políticos que viajaram e receberam, quer dizer, esse legado todo é preciso mesmo, digamos, consolidar e termos uma coisa física mesmo e apresentarmos, se calhar desafio à organização no próximo ano, nesse nosso planeamento estratégico. O senhor Coco falou em mobilizar fundos, porque isso exige mesmo algum dinheiro para alguém fazer isto.
Se calhar alguma coisa que precisamos fazer para alguém se dedicar nisto e fazer mesmo um levantamento profundo e no fim do ano termos alguma coisa ou fazermos uma celebração dos X anos da DW, mas com a publicação de um livro, de uma coisa. Eu sempre pensei nisso. Não sei, é uma coisa que podemos aprofundar e amadurecer. O João Domingos, eu acho que a captura do sucesso e das falhas é realmente bastante importante, não só para melhorar a nossa função, o nosso comportamento, mas em termos práticos para a mobilização do suporte, porque a Ricardo do sucesso pode ajudar em termos dos doadores, em termos da mobilização dos fundos. Isto é bastante importante. Eu tenho muito interesse em colaborar nesta captura. Eu tenho realmente, parece que a memória institucional muitas vezes na cabeça em vez de no papel. E muitas vezes eu mostrei ao João Domingos naquelas caixas ali em cima. Uma fonte muito rica dos dados e informação de 30, 40 anos em que está recordado ali, mas não aproveitado. E hoje em dia, com as mídias e sistemas digitais, nós podemos partilhar esta informação e de uma forma. De vez em quando precisamos realmente uma ajuda, um investimento no mão de obra para processar estes dados. Isto é um desafio, mas eu acho que podemos comprometer. Claro, eu estou comprometido para trabalhar sobre isto nos próximos meses. Das parabéns, agora não tinha noção já teve no Vietnã e trabalhou com o Lassam Fati, que é um dos meus ícones da arquitetura vernacular, a técnica do adobe. 50 anos de prática mais. É sempre uma honra tê-lo como amigo, como arquiteto. Na sequência que acabou de falar da informação que tem, eu estava aqui a pensar que no futuro temos um desafio da autarquia, acho que é um desafio muito complexo, no que tange a parte da formação do homem. Temos um déficit em termos quantitativos e qualitativos, porque gerir um município é complexo, principalmente em matérias técnicas, de engenharia, arquitetura e urbanismo. E a DW pode perfeitamente ajudar. A DW, obviamente, em termos de escala, é muito pequeno para o desafio, né? São 164 municípios. Daí surge a ideia das academias. As academias, mesmo ensino médio, institutos médios e estudos superiores, para trabalharem com ONGs. Tudo que é matéria das escolas, desses institutos, é mesmo na prática. Quer dizer, muito que se estuda é muita teoria e pouca prática. Quer dizer, principalmente institutos médios podiam estar mesmo no terreno, colher dados no terreno e fazer coisas no terreno, mas não há essa ligação da teoria à prática, principalmente nesse contexto das autarquias. Então, a DW pode ter um papel fundamental de ligar, fazer um link com as academias, não só institutos superiores, como principalmente institutos médios. E aí já está a mão de obra garantida, eles estão a estudar e já estão a trabalhar ao mesmo tempo para fazer, né? E fazer
desde sociólogos, desde os engenheiros, arquitetos, tem muita mão de obra jovem, pode dar por a mão na massa, de uma forma orientada pela DEDAB. Tem a componente das academias, e tem a componente, acho que das mais importantes, que é o reforço interinstitucional, de pôr várias instituições a trabalharem uns com os outros. Nós participamos de um workshop há um mês atrás sobre slum upgrading e densificar os museus no contexto da África Sul, onde tinha lá várias instituições, ministérios, GCA, administração local, academia, a ordem dos arquitetos. Foi muito interessante aquele workshop. Foi um dos primeiros workshops que tive do género, onde várias instituições a pensar e fazer um brainstorming sobre um tema, que é a densificação urbana, no caso em contextos de MUSEC. Não foi, quer dizer, o forte dali não foi produzir as ideias ali. O forte daquele evento foi de estar muitas cabeças a pensar e várias instituições a pensar num tema, que falta muitos projetos e planos de temas que não são implementados. Nós temos vários projetos, planos diretores, planos de pormenor, não sei o quê, não são implementados, ou se são implementados, param no meio por falta de uma interação multidisciplinar e várias instituições. Integração. E as ONGs, no caso da pode ter esse papel, numa escala micro, né? Pontual, mas pode ter este impacto no contexto da autarquia. Então, estes são os desafios para o futuro. As academias, ligar as academias e ligar também as várias instituições na componente de formação do homem para trabalhar as autarquias. Eu só queria enquadrar os colegas. Este encontro que o Sr. Emílio, que o arquiteto Emílio falou, é no âmbito de um projeto que nós estamos a desenvolver com a LIRA, de 2 projetos de pesquisa. E a ideia é mesmo esta de trazer uma discussão transdisciplinar, ou seja, que você envolve desde a universidade, as instituições públicas, a ONGs, a própria comunidade, a discutirem um assunto. E elas têm visões diferentes. A academia tem uma visão, o governo tem uma visão, a sociedade civil tem, a própria comunidade representada tem outra visão. Então isto produz uma espécie de pensamento mais integrado possível para a solução do problema. Então eu acho que essa é uma via muito interessante que nós entramos e temos a pretensão de continuar. Estamos a produzir a documentação nessa altura desses encontros e o projeto vai continuar ainda no próximo ano. Penso que é uma linha muito importante, mas seguindo ainda o fio do pensamento do arquiteto Emílio em relação às autarquias, dizer que a DW, durante, pelo menos do período que eu estou aqui e também daquilo que já li, já ouvi do histórico da DW, sempre nós trabalhamos muito na promoção da participação do cidadão na decisão dos problemas locais. E este é um dos panos de fundo das autarquias locais. No fundo, o que a autarquia quer é que o cidadão participe mais da decisão da vida do seu município, não é que os problemas sejam resolvidos com ele, não é? E não propriamente que o partido político ganha poder naquela circunscrição. Não, estou só a tentar mostrar a lógica da coisa. Então, sempre nós não assumimos diretamente de que estamos a trabalhar para as autarquias, mas sempre foi o nosso pensamento de resolução local dos problemas da comunidade e a participação da própria comunidade na solução do problema. Daí que tivemos projetos anteriormente de apoio ao processo de descentralização e desconcentração administrativa. Eu mesmo que falo, por vários momentos, andei em várias províncias com o colega Samunga, através de um programa aqui do PAN da União Europeia, em que na altura em que saiu o Programa de Desenvolvimento Municipal, a LW tinha um projeto, nós andamos a dar capacitação
aos próprios administradores sobre a lei da organização e funcionamento da administração. Quer dizer, os próprios administradores, muitos deles, não tinham a lei, não sabem. Você está lhe dizendo de uma coisa que está na lei, mas ele está lhe contrariado, senão isso está na lei, senhor administrador. Está aqui, essa lei não é vossa. Então foram coisas muito marcantes, muito interessantes. Mas sempre trabalhamos nesse sentido de e lembro-me ainda também, encontrei os fóruns municipais que surgiram no âmbito também de projetos que a DW já desenvolveu no passado, no PDM, no LUP, no Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, que eram espaços de discussão que envolvia administradores, serviços, comunidade na mesma mesa para discutir os problemas. Hoje, esses modelos foram adotados por outras instituições. O próprio faz isso, o próprio Conselho de Exploração Social. Nós podemos assumir que se inspirou nesse modelo de encontros. Então há uma série, há um conjunto de coisas que de facto nasceram dali, mas podemos sempre, com essa visão que o arquiteto está a dar, olhar para alguns aspectos chaves do futuro processo de implementação das autarquias e ver como é que a DW nesse capítulo pode contribuir. Por exemplo, nós temos associações comunitárias de água muito forte implantadas em algumas comunidades. E, se calhar, no processo de implementação das autarquias, podem servir um papel importante mesmo na gestão de água e outros serviços desse tipo. Não é? E temos outras coisas que eu acho que a DW pode ir aprofundando durante o seu planeamento estratégico. Estamos numa fase de elaboração do novo plano estratégico. Já avaliamos o plano anterior e agora vamos entrar num processo de planeamento para os próximos anos. Então, penso que é uma coisa que podemos refletir para o futuro breve. Bom, já falei muito, fiquei preditor novamente. Não sei se o senhor ainda quer fazer algum comentário relativamente ao que o Elídio... Well, eu quero agradecer o arquiteto Elídio porque, de facto, aquele comentário sobre aproveitamento ou futuro engajamento do DW nas autarquias é uma grande contribuição para a nosso próprio plano estratégico para o futuro. Estamos completamente de acordo. O desafio para nós será como podemos mobilizar também ajudas ou financiamento para fazer este tipo de suporte, mas vamos de facto focar nisso. Também o Elídio tomou nota de alguns dos mais velhos que foram os meus, podemos dizer, mentores, como Hassan Fati, mas também estudei com o John Turner, que foi um dos primeiros arquitetos que publicou ou lançou aquela visão da participação dos residentes no seu próprio processo de autoconstrução e vários outros. Tinha muita sorte de ter realmente a oportunidade de trabalhar com algumas destas, podemos dizer, mais velhos na altura. Agora, nós somos os mais velhos. Os tempos mudam, né? Ok, bom. A questão? Os mais novos vai colocar uma questão. Exatamente. Antes de tudo, eu gostava de agradecer por essa aula magna de história. Né? Eu tenho lido algumas informações que estão aqui, que estão também no website, e a informação que o senhor traz lá no se encontra. E por isso eu estou de acordo plenamente com aquilo que o senhor defendeu e o senhor João Nunes, que temos uma informação aqui física e temos uma outra na eletrônica. Mas há uma outra biblioteca que não tem sido explorada. Se calhar essa informação que está naquela biblioteca devia ser documentada. Estou a me referir àquela informação que o senhor tem.
enquanto uma biblioteca de cabeça. viva, então, enquanto uma biblioteca viva, seria bom se fosse documentado. Instalar um chip. Exatamente. Então o capitão vai ficar com a tarefa de sentar quando ele ir a descer. Mas a questão é a seguinte, nós quando entramos pela internet encontramos várias DW. Existe DW Portugal e outras DWs que não sei qual é o primeiro, se foi essa ou foi aquelas outras DW. Mas eu gostava de perceber como era conhecida essa DW até na década de 70. É esta aqui que está conhecida como DW Angola. Aquela dos anos 70, antes de chegar em Angola, como era conhecido? DW Canadá, DW quê? Mais ou menos. E atenção, já tem uma outra DW que nos últimos tempos tem sido confundível com a Também que é aquela de... A Deutsche Welle. Deutsche Welle. Nós temos envolvidos. São vocês, Luís! Esses gajos não sei como é muito trabalho. Jornalista, Muito perigoso. Ok, well, posso responder rapidamente. O DW surgiu, nós fomos um grupo de estagiários, estudantes, como vocês, e quando estudamos juntos na altura em Londres, e fomos um grupo de estudantes dos vários países, uns africanos, algumas estudantes da Ásia, América Latina, eu esteve no Canadá, um britânico também. Fomos uma verdadeira grupo de jovens internacionais. E estudamos juntos e decidimos, na altura da graduação, continuar a trabalhar. E criamos um grupo de pesquisa que nós fomos engajados num projeto junto com Hassan Fathy. Realmente o grupo surgiu daquele trabalho que nós fizemos com o arquiteto Hassan Fathy em 73, de fato. O DW, em termos dos institucionais, de facto, são legalizados em Canadá, França, Burkina Faso, Vietnã, Angola, Namíbia. São os membros do RED do DW. Bom, não sei se Arthur. Sim. Vou puxar um pouco, né, a brasa para minha sardinha, né, enquanto estagiários. Eu sei que estagiários aqui na DW é uma coisa de 2018, 2017. Eu conheço muitas pessoas que já disseram que passaram aqui na DW enquanto estagiários. Então eu gostaria de ouvir do senhor Nada, né, saber em que medida os estagiários que passaram aqui na DW contribuíram para que a DW pudesse atingir os seus objetivos ou tivesse a seguir nessa cena, né, de fazer o que que materializou já há muito tempo. Qual é a medida, em que medida os estagiários têm contribuído para essa coisa? Well, eu posso dizer que a sua grupo de estagiários fez uma grande contribuição em termos dos seus conhecimentos dos mídias sociais e tecnologias que você domina muito melhor do que, claro, do eu, mas instalou realmente alguns destes sistemas. Mas não só, o João Domingos foi um estagiário, muitos dos nossos colegas foram estagiários antigamente. A Helga. Agora é capitão. Parece que
a maior parte do nosso equipe no AMBO foram antigos estagiários. So, de facto, a contribuição é bastante importante, é bastante grande. E em termos de transmissão das ideias, dos conhecimentos, vocês realmente são na linha de frente. No seu próprio trabalho, esperamos que umas das lições e umas das ideias que aprendeu aqui pode ser útil no seu trabalho. Ok, obrigado. Então, penso que estamos mesmo a fechar já. Esse é basicamente o último nosso debate. A próxima sexta-feira será o último dia de trabalho. O senhor Alan vai, como habitualmente, fazer, não vou chamar de discurso da nação, né? É um balanço que fizemos normalmente no final do ano e perspectivamos o ano a seguir. Então, nos despedimos hoje com este debate à sexta-feira, fazendo votos de que o próximo ano estejamos aqui em grande. Dizer que nos últimos tempos também temos estado a fazer um esforço no sentido de termos debates temáticos por temas principalmente aqueles ligados à vida da organização. Não tem sido fácil. Queremos solicitar o apoio de todos vocês, colegas e companheiros e amigos, que nos forneçam temas, nos forneçam pessoas que possam partilhar informações aqui no nosso espaço, ou mesmo nós também podemos fazer, porque nos últimos tempos tem sido muito difícil, de facto, conseguir pessoas para estarem aqui. E porque o nosso debate não paga ninguém, é mesmo tudo gratuito. Então isso se torna mais difícil ainda, às vezes. Aí é a questão da casa, né? Como o Samunda está a dizer. Então eu agradeço a todos os colegas que pacientemente aguentaram durante esse ano estar aqui conosco no espaço, partilhar as suas ideias, e quer a título de promotores, como a título de assistente, não diria participantes, né? Porque aqui não se assiste. E já recebemos vários elogios de pessoas que o espaço é bom porque não é muito formal, é uma coisa que as pessoas ficam à vontade e podem partilhar as suas ideias. Eu quero destacar aqui uma coisa importante. Temos tido presenças muito assíduas de alguns colegas, e gostava de mencionar o colega Samunga, por exemplo, que é muito assíduo e encorajo os outros colegas, né, a terem essa assiduidade do colega Samunga em participar do debate. Né? O nosso companheiro que não está aqui, que é o Nelson, nos últimos tempos nunca mais esteve aqui conosco, mas eu disse a ele que iria dar um prêmio a ele, porque ele participava muito. Né? Então, muito obrigado a todos e um bom final de semana para todos nós. Obrigado.